Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 3, versículo 5 agora. Josué 3, versículo 5. Amém? Vamos ler aqui. Versículo 5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Podem assentar-se. Amada igreja de Deus, nós estamos diante de um tema e precisamos entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra diz que logo após a morte de Moisés, o Senhor chama Josué e passa uma responsabilidade para ele. E nós sabemos que Moisés, ele liderou o povo de Israel. Ele era um líder nato. Toda vez que ele pensava que poderia ter um liderado fracassado, ele buscava por Deus. E o liderado de Moisés, a liderança de Moisés, é uma das lideranças contadas na Bíblia com grande êxito. E a palavra diz que Moisés morre aos 120 anos. E Deus chama Josué e diz: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora levanta e toma posição. A primeira coisa que o Espírito me leva a falar: sempre que Deus retira alguém de uma posição, muda alguém de uma posição, Deus precisa de alguém para instalar no lugar de tal. Moisés morre aos 120 anos e Josué fica subordinado a ele. E Josué, pastora, ele era um homem obediente. Ele era um homem que tudo que Moisés fazia, ele estava do lado. Moisés liderava, Moisés ia diante de Deus, e Josué foi aprendendo com Moisés. O que eu quero falar para a igreja? Aprenda com o seu líder, como Moisés aprendeu. Aprenda com a liderança. Seja responsável no seu aprendizado. Tenha amor em aprender. Como eu posso, pastores, fazer uma canjica se eu nunca quis aprender com alguém que sabe fazer? Alaçuia, doraçai. Como que eu posso deliciar uma canjica? É um dos doces caseiros que mais eu aprecio. Se minha mãe é excelente quando ela faz uma canjica, se eu quiser um dia fazer uma canjica, eu tenho que aprender com a minha mãe.
sentar com a irmã Angelita, de 87 anos, e querer aprender. E Moisés, ele faz aquela liderança, e Josué sempre do lado dele. Você nunca espera que um líder vai morrer. Você nunca espera que uma liderança vai mudar. Mas eu não sei quem escolheu esse tema. Mas algo tremendo Deus vai fazer nessa casa. Algo tremendo Deus vai fazer. Porque toda vez que a igreja procura um tema, traz um tema, pastores, não é a palavra de alguém que escolheu. É a palavra do Senhor falando. Aleluia. É a palavra dele nos alertando. E agora Moisés, morto, Josué toma posição. E quando ele toma posição, após a morte de um dos maiores líderes de toda a história, Deus fala para Josué: Josué, não se preocupe, só não aparte da tua boca ao livro da lei. Amém. Qual é o livro da lei? É esta Bíblia aqui, ó. É isso aqui que nos ensina. E Josué começa agora no capítulo 3, ele começa a pegar uma responsabilidade de que não era dele. E eu aqui, irmãos, quero falar um minuto, quando Deus recolheu meu pai, pastor Hilário. Eu tinha só 14 anos. E eu faço parte de 15 irmãos. E na hora que meu pai estava sendo sepultado, pastor Hilário, eu tinha 14 anos, Deus levantou um profeta lá no velório e disse assim: o meu servo eu já guardei, e você vai fazer o que ele fazia. Eu tinha só 14 anos, irmãos. Ontem completei 60, e desde então eu estou fazendo. Aleluia! Tem hora que dá canseira. Tem hora que as ovelhinhas dá vontade de pegar um chinelo. Meu Deus! Mas eu recebi uma ordem de Deus. 15 irmãos. E nenhum quis ocupar a responsabilidade do meu pai. Ninguém quis. Nem os 6 homens da minha mãe. E nem as 8 mulheres. Mas naquele dia pela manhã, quando o sepultamento do meu pai estava chegando, eu sabia que a partir daí eu teria que tomar posição. Sabe o que o Senhor fala para mim nesta noite? Isso não é só na função espiritual. Dará-se-á, nakandoré. Isso é na função familiar também. Dará-se-á. Quando Deus levou meu pai, 15 irmãos, meu irmão de 19 anos cuidou de nós. Foi tão lindo, irmãos, ver meu irmão tão jovem, pastor, e cuidar de todos nós. Agora Moisés, ele diz, aleluia ao povo, aleluia, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. E esta palavra, aleluia, traz para nós esse versículo, traz para nós que estava inserido o momento em que o povo de Israel estava para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Toda vez que Deus for te dar uma bênção, Ele diz para você santificar. 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 Há 2 anos atrás eu estava aqui no Monte do Caíque, escutando a pastora Cida falar do monte ali, que eu conheço também. E eu estava numa prova tão grande, irmãos, no campo da minha família. E eu estava lá gritando, clamando. E o Espírito Santo visitou meu ouvido direito e disse:
os céus é tomada a força. E as promessas que eu faço para meus filhos são tomadas a força. E você pode aplaudir o Senhor. E diz a palavra que quando Josué dá essa ordem, é porque Deus havia prometido que daria a terra para Abraão, para Isaac e para Jacó. E agora, sobre a liderança de Josué, Deus daria para o povo de Israel também. Nós somos esse povo de Israel. Você é o povo de Israel. A irmã Madalena é o povo de Israel. A igreja é o povo de Israel. Toda vez, pastora Cida, toda vez, igreja, que Deus fazer uma promessa para você, santifica. Santifica. O que é santificar, irmã Madalena? Santificar é você deixar tudo o que o mundo te oferece. Santificação é você abandonar tudo o que o mundo traz para você. E eu digo, irmãos, o mundo, as coisas do mundo, não é tão horrível, não. A beleza do mundo nos leva a ter uma visão ampla de que tem coisa muito boa. Mas eu vinha conversando com a minha companheira da obra, e eu dizia para a irmã Dalvinha: o mundo jaz no maligno. O mundo não tem mais nada para nos oferecer. A doença está um grau tão alto que nem os cientistas do corpo estão conseguindo explicar. Filhos contra pai, pai contra filhos, filhos que respondem os pais, pais que respondem os filhos. Parece não ter mais posição dentro de casa. Mas quando nós queremos algo de Deus, nós temos que nos santificar. E a palavra diz que Deus fala para Josué: amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Mas é só amanhã que eu vou santificar? Não, irmãos. Eclesiastes 9, versículo 8, ou 8, versículo 9 diz: sejam alvo todos os dias sua veste, e nunca falte na sua cabeça o óleo da unção. Então essa santificação não é só no dia do culto, só no dia da Santa Ceia, não. Para conquistar a terra prometida, temos que santificar todos os dias. E toda vez que Deus te fazer uma promessa, aí você precisa santificar mais. Santificados quer dizer separado do mundo. Santificado, eu não pertenço ao mundo. Landarácia, santificai-vos, povo meu, santificai. Alguém esse dia falou assim: como que a senhora consegue ser crente 60 anos? Eu falei: eu vou chegar até os 120 sendo crente. Porque a única coisa que eu aprendi a fazer, irmãos, pastora, é só o que eu sei fazer, é ser crente e adorar o Senhor. Se você é adorador, levante as suas mãos e adore. Adore, adore, adore ao nome do Senhor, aleluia. E agora Josué instrui o povo a santificar. Santificar. Josué estava dizendo: deixa a idolatria no Egito. Josué estava dizendo para o povo: deixe a murmuração. Josué estava dizendo para o povo: deixe a imoralidade. Josué estava dizendo para o povo: deixe a idolatria. Ramachuricano. Porque ele disse: deixa a idolatria. Porque ele assistiu o seu líder Moisés. Quando Moisés virava um pouquinho as costas para o povo tirava seus colares de ouro, suas pulseiras de ouro e fazia deuses para adorar. E você sabe, irmão, não se assuste.
Mas eu assisto crentes, cristãos separados do mundo, que ainda tem imagem de escultura dentro da sua casa. E aqui na nave da igreja, o Senhor manda falar para mim que tem gente que adora a Deus, mas tem as suas imagens dentro de casa. Eu não vou ordenar que você tire, mas após essa palavra, só existe um Deus para ser adorado. Após essa palavra, eu não vou ministrar imagem, eu não vou falar nomes de Najonecaia, mas a palavra de Isaías 43, só existe um Deus, e esse Deus sou eu, e não há outro Deus como eu sou. Eu sou o que sou, e eu não mudo de majestade. E Josué falava para o povo: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. E o Senhor quer isso dessa igreja. Santificai-vos, santificai-vos. Quando você for orar, ore somente a Deus, ore somente a Ele, aleluia, porque Ele te ouvirá. Sai. A imagem de escultura tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem narizes e não cheira, tem mãos e não pega. Ore, Renaia, ore, Calaçúria, sai. Nara, Calaçúria, e glória, sai. E Josué dizia: santificai, 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 porque o Senhor é santo também. Aleluia. E no contexto espiritual, santificar significa estar preparado. De oração. Aleluia. E a palavra diz: santificar significa estar preparado. O encontro com Deus e para o cumprimento do seu propósito. Estar preparado para o cumprimento do propósito de Deus. É muito difícil, irmão. Você não isentar das suas funções de homem nem de mulher, mas você ficar separado para, diz a palavra, o propósito de Deus. O propósito de Deus. O propósito de Deus exige santificação. Santificação. Tem dia, irmãos, que a pastora e o esposo dela quer até descansar. E os pastores aqui não querem descansar, pastor? O senhor também não quer? Mas temos que estar preparados para o cumprimento do propósito de Deus. Aqui tem levitas, aqui tem professor de escola bíblica, aqui tem profeta, aqui tem pessoas que têm visões. Mas sabe o que eu vejo aqui hoje, pastores? Muitos vasos emborcados. Eu tenho que estar preparado para o propósito que Ele me deu. Eu tenho que estar preparado. A minha filha torceu o pé no domingo da eleição e ela está com gesso no pé. E ela quebrou esse ossinho aqui do lado do tornozelo. E ela tem um bebê de 3 anos e um bebê de 11. E eu vou largar tudo para cuidar da minha filha, porque ela vai fechar o consultório dela, ela vai ficar 15 dias sem pôr, já está 15 dias sem pôr o pé no chão. E eu disse: Senhor, qual o propósito de eu ficar na casa da Thalita? Qual o propósito de eu ficar lá? Meu genro trabalha em 2 hospitais. E eu comecei a perguntar, jovem que está do lado dessa irmã de roupinha escura, faz assim com sua mão. E eu comecei a perguntar: Senhor, qual o propósito? Minha filha é casada há 15 anos.
os 2 bebês dela. E o Senhor falou: serva, enquanto você estiver na casa dela, eu vou curar ela. E é preciso você ir para lá. E é preciso você ir para lá. Você sabe que você tem que estar separado para o propósito de Deus. Você sabe, moço, que Deus te trouxe nesse culto aqui hoje. Não era nem para você estar aqui hoje, mas Deus te trouxe para falar para você que você é escolhido desde o ventre da sua mãe. E que Deus tem um chamado profundo com você. E Deus te deu livramentos de morte. Não era nem mais para você estar aqui. Eu tenho que estar preparado para o propósito que Ele tem para mim. Eu tenho que estar preparado para o chamado que Ele tem para mim. E agora eu tenho que estar preparado, porque eu sei que estava prestes um povo que caminhou 40 anos no Egito a conquistar a terra que manava leite e mel. E os espiãos vão para lá para espiar a terra. E quando eles voltam com a notícia para Josué, só 2 que voltou. Eles disseram: Josué, meu líder, a terra é boa, muito boa, mas tem gigante lá. O que eu quero falar para você? A terra é boa, a bênção é grande, a glória é grande, o poder é grande, a promessa é grande, mas sempre vai ter um gigante. Mas na autoridade que Deus te deu, você vai levantar suas mãos e o gigante vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia. E Ele fará maravilha no meio de vós. E Josué destaca que Deus está a realizar algo grandioso, algo grande, algo maravilhoso. E eles santificaram e puderam ver e assistir e pisar na maior promessa de maravilha que Deus fez ao povo de Israel. Tudo, irmãos, vem até nós quando a promessa é exata, feita pelo próprio Deus. Mas para nós tomarmos a parte da promessa, nós temos que realmente ser separados. Eu vejo assim Deus como num exército de muitos homens. Eu nunca estive em uma apresentação de exército, mas Deus me leva a entender assim, na apresentação de um exército, no mundo físico, você vai servir, você vai ser dispensado. Você vai servir, você vai ser dispensado. É como que o Senhor está me dando essa visão hoje. Você vai servir e você vai ser dispensado. Mas hoje o Senhor está falando para mim: eu não vou dispensar ninguém. Eu não vou dispensar ninguém que está aqui hoje. Todos que estão aqui, a exigência de Deus é somente separa e toma posse da terra que eu vou te dar. Separa, fica separado, me ame, me adore, me sirva, porque eu vou te dar a bênção que eu te prometi. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Este versículo nos ensina sobre uma preparação espiritual. Você sabe, irmãos, a preparação não é só a hora que você vem no culto, não. A preparação é de domingo a domingo. Tem um corinho que eu cantava, né? Com 7 anos eu dirigia as crianças. Aí meu pai falava assim: minha filha hoje vai cantar com as crianças, porque pastores sempre vê nos filhos que eles têm tudo para ter igreja, né? Meu pai olhava para mim como que dissesse: essa minha filha tem tudo para ter uma igreja. Então meu pai dizia assim: Madinha vai cantar hoje com todas as crianças. E eu cantava: como é bom ser crente, como é bom. Como é bom ser crente, como é bom
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o dia inteiro, como é bom ser crente. É bom. E antes de terminar o culto, o papai dizia de novo: Madinha vai cantar de novo, para que vocês não esqueçam. E parece que até hoje eu não esqueci. Estar separado, estar em comunhão, tomar santa ceia, estar liderando junto com a pastora. Mas isso aqui é difícil. Não, para aprender tem que aprender com Deus, que é soberano, e com nossos pastores. Aleluia. Se você rebeliar a sua liderança, você nunca vai liderar. Isso, irmão, não é só ramo de igreja, não. Isso é ramo mundo físico também. Mundo físico também. Em 2019 eu fui babá de uma criança. Eu ganhei aquela alma para Jesus, aquela mamãe para Jesus. E aquela mamãe nunca tinha gerado pastora. Com um ano que eu ganhei ela para Jesus, ela engravidou. E nos dias de nascer a Loíse, ela mandou uma mensagem. E ela disse: eu quero que você seja babá da minha filha. Eu fui buscar Deus, Deus permitiu ser babá da Loíse. E eu ia nas consultas daquela bebê. E os médicos, 2 médicos perguntou: afinal, quem é a mãe dessa criança? Eu falei: minha patroa. A senhora pode deixar ela falar da criança? Aí a minha patroa Daniela falou: eu não sei falar da minha bebê não, é ela que sabe. Passou algum tempo, irmãos, eu cuidava eu assim via toda a liderança daquela casa muito grande. E cada dia eles agradeciam e diziam: você já pegou o jeito todo da casa. E eu fiquei ali algum tempo cuidando daquela bebê. Mas eu sabia que quando a cozinheira ia para a cozinha, eles diziam: pode passar o cardápio para ela. Eu não tinha nada a ver com a cozinha. Quando a pessoa que cuidava da lavanderia ia para a lavanderia, a Dani dizia: Madalena, dá uma olhadinha lá, vê como está. Para você liderar, você precisa aprender a ser liderado. Ser liderado pela liderança espiritual ou pela liderança do mundo físico. Às vezes nossos patrão lá fora nos chamam a atenção e nós já perdemos a conta. Às vezes nossa patroa pede para desligar o ferro aqui. Você fala: amanhã não vem mais. Como que você vai liderar algo grande que Deus tem para você? Como que você vai liderar? Hoje o Senhor está falando para nós: alguém posso tirar, posso partir, posso levar para outro lugar. Se prepare que você vai ter que ficar no lugar. Pode se preparar. Não estou profetizando morte para ninguém, não. Pelo contrário, há uma unção de vida aqui nessa igreja. Há uma unção de vida nesse lugar. Mas quando Deus me levar para outro lugar, quando Deus me levar para Bahia, para Pernambuco, irmão, já tenho 2 filhas que ministram a palavra. Aleluia. Pode convidar a pastora, que elas podem vir aqui. Então sempre Deus está preparando alguém para ficar no seu lugar. Sempre Deus está preparando alguém para ocupar o seu lugar, como Ele fez com Josué. E esse versículo nos ensina
sobre a preparação espiritual para experimentar o agir de Deus. Preparação espiritual para você experimentar o agir de Deus. Primeiro eu sou experimentada, depois eu provo do agir de Deus. Eu levei um filho, irmãos, para uma casa de recuperação. Ele tinha 14 anos, hoje ele tem 40. E quando eu levei, eu estava na obra do Senhor, cuidando sempre da minha família. Eu pastorei minha família. E meu filho foi para uma casa de recuperação. Meus pastores, onde eu congrego há 30 anos, cuidou bem de mim, pastora. Interessante que o Tiago ficou 4 meses naquela casa de recuperação. E eu acompanhando meu filho só uma vez por semana, do segundo mês para frente. E ali acompanhando meu filho dentro daquela clínica. Eu sabia que Deus tinha algo maior para mim. Que Deus não levou meu filho ali para mim ser envergonhada, não. E eu comecei a acompanhar meu filho. Todo sábado eu estava lá a partir do segundo mês. E um daquela liderança da Casa Ebenezer foi transferido para uma nova cidade. E junto com a liderança, eu trabalhei 8 anos com ele, com o jovem. Deus tem coisa grande para você, mas você precisa ser liderado. Pastora, pastores, liderança, ensine a nós como manter a obra de Deus em lugar alto. Ensine a igreja. Ensine a igreja, irmão. É isso que Deus manda eu falar. Ensina a mim também. Os dias que eu vier aqui, você pode falar, missionária Madalena, você tem que melhorar nisso. Meu pastor falou para mim, missionária, você precisa melhorar, reduzir o tempo da palavra. Porque nossos cultos estão pouco em horário e a gente precisa reduzir a palavra. Uma palestra de 1 hora, agora eu precisei reduzir para 30 minutos, porque o meu pastor me ordenou. Você viu como é? Então a gente vai aprendendo. E Josué fala, nós vamos entrar na terra prometida, mas vocês precisam me obedecer. E qual foi a ordem que Josué deu? Só santificar. Só santificar. Que ordem fácil de cumprir, né? Só santificar. E o povo obedeceu, irmão. O Senhor quer mais obediência de nós, de todos nós que estamos nesse culto nessa noite. E esse versículo nos desafia a refletir como nós estamos nos preparando. Estamos preparados hoje? Estamos prontos hoje para tomar posse do que Deus tem conosco? Para os momentos em que Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida. Irmãos, Deus vai fazer algo extraordinário dentro da sua casa. Deus vai fazer algo extraordinário dentro da sua família. Alassúria. Aqui tem pessoas que dentro da sua família vai ter perdão. Ai, santo Deus. Ai, Dionara Súria. Aqui tem pessoa, irmãos, que lá no campo familiar, muito tempo, um membro da sua família não fala com o outro. E o Senhor está ordenando que eu diga, eu estou dentro da sua casa hoje. Santifica, porque eu vou fazer maravilha de perdão lá dentro da sua casa. E antes que termine o Natal e o Ano Novo, quem não senta na sua mesa há muito tempo vai ser o primeiro a chegar. E você pode adorar. Oh, pode aplaudir o Senhor. Precisamos viver dias de consagração. Precisamos, irmão. Precisamos consagrar a nossa vida. Não é ficar tão medíocre de se trancar no quarto e ficar sozinho, não. Não é isso que Deus quer.
Você sabe o que Deus quer para nós? 2 Reis, capítulo 4. Aquela mulher disse, o esposo saiu para trabalhar, 2 Reis 4. E quando o esposo chegou, ela falou, marido, todos os dias passa um homem aqui na frente da nossa casa. Ele falou, é mesmo? Ela falou, é Bíblia, 2 Reis 4. Depois ela disse assim, Sunamita disse, ele é um santo homem de Deus. Santificar, irmãos, não é eu fechar no meu quarto e não querer conversar com ninguém, não. Somos homens, somos mulheres, precisamos de comunidade conosco. Mas ser santificado é o mundo olhar para você e você ser a luz do mundo e o sal da terra. Lá vai. A gente não precisa colocar uma tabuleta aqui, sou crente, não. O seu modo de andar, seu modo de calçar, seu modo de falar, seu modo de até de gesticular com as mãos. Alguém diz, lá vai um santo homem de Deus, aleluia. Estamos vivendo de maneira consagrada? É isso que Deus pergunta para nós hoje. Estamos prontos para as maravilhas? Esta é uma mensagem de esperança. Por que uma mensagem de esperança? Porque amanhã o Senhor fará maravilha dentro da sua casa. Amanhã o Senhor vai fazer uma maravilha dentro de mim. Amanhã o Senhor vai operar, como Ele sempre fez. E é isso que Deus faz para a igreja. O que eu devo fazer, irmã Madalena? Santificar. O que eu devo fazer, irmã Madalena? Obedecer seus líderes. Seja externo ou espiritual, precisamos obedecer. José, por onde ele andava, a chave ficava na mão dele. Tem chave para entregar na sua mão. O rei falou, fica com a chave. Ele foi preso, o carcereiro falou, a chave do cárcere é sua. Porque José tinha uma vida de santificação. José tinha uma vida de santificação. E aonde José entrava, o comando daquele lugar era dele. Porque José tinha uma vida diferente, um diferencial. O Senhor tem esse diferencial de nós. Eu vejo o Senhor falando amanhã, farei maravilha. Mas eu ouço Ele falar também, eu já estou fazendo maravilha. Eu já estou fazendo maravilha. Porque Ele é o único Deus. E Ele diz a palavra, aleluia, que as águas do Rio Jordão ficaram apartadas e o povo de Deus passou em pés enxugos. É isso que o Senhor está falando, irmãos. O Senhor vai tirar esse mar bravio que está dentro de nós, essa guerra, essa insônia, esse mal-estar. Há um fogo de Deus aqui nos dando vitória nessa noite. Em nome de Jesus, curve as vossas cabeças, que eu quero orar para a igreja nessa noite. Quero orar na igreja. Quero orar pelos enfermos. Você que está sentadinho aí, só curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Pai, em nome de Jesus, hoje é um encerramento de campanha. Pai, quero orar por toda a liderança desta igreja, pelos pastores que estão aqui no altar, pela liderança da pastora Cida e do pastor. Quero orar pelos diáconos, pelos obreiros, pelas irmãs do aparelho de som, pelas levitas, pela porteira, pelas diaconisas. Senhor, toma a frente da sua igreja. Pai, em nome de Jesus eu oro. Pai, em nome de Jesus eu declaro a tua bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E digamos juntos, amém. Deus, né? Palavra maravilhosa que o Senhor colocou no coração da irmã. Palavra que veio do alto, veio do Senhor. Esse é o nosso último dia de campanha. O Senhor falou muito conosco nessa noite. E nós estamos aqui mais uma vez, irmão, para agradecer a este Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Porque Ele é um Deus lá do passado, Ele é um Deus do presente, que está aqui nesta noite conosco, mas é também o Deus do futuro. Irmãos, Deus, quando estava aqui, a irmã estava pregando, Deus colocou uma palavra no meu coração, que está lá em 1 Pedro. Eu vou só ler rápido para os irmãos.
1 Pedro no capítulo 14, verso 10, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros de múltipla forma da graça de Deus. Então, irmãos, o que é que eu entendo com essa palavra? Que o Senhor nos dá o dom. Só que esse dom que o Senhor nos dá, irmãos, não é para nós usarmos para nós mesmos, e sim para usarmos em benefício dos nossos irmãos. Aleluia. É para isso que o Senhor nos concede o dom, irmão. Então não fazemos como aquele servo, tá? Que pegou o seu talento que o Senhor entregou a ele e enterrou. Nós temos muito talento aqui, como a irmã pregou. Tem muita gente, irmãos, que está enterrando o seu talento. Não faça isso. Pegue o seu talento e use. Faça como os dois primeiros servos. Um recebeu 5 e multiplicou mais 5. O outro recebeu 2 e multiplicou mais 2. Então nós precisamos multiplicar para o reino de Deus. Nós precisamos trabalhar para fazer a sua vontade e o seu querer. Então vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos estar agradecendo ao Senhor, glorificando a Deus por mais essa campanha, por mais esse propósito, porque Deus honrou, Ele honra, Ele, aleluia, Ele é fiel para nos dar vitória. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, essa campanha, esse propósito de campanha. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Pai, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso propósito e abençoe em nome de Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer.